Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela comunhão, pela tua bondade. Obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Senhor, pelo ofício. Te louvamos, Pai, porque tu tens nos dado a graça para aprender, a graça para ensinar. Te louvamos, meu Senhor, porque acreditamos e divulgamos a tua palavra como um conselho santo e permanente, Senhor, para todas as pessoas. Deus fiel, Deus bendito, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Abençoa, meu Senhor, os teus servos que estão sempre conosco. Abençoa, meus senhores, que estão conosco, Pai, e que segue como seguidores, que segue como inscritos. Ó Deus, manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda o teu povo, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com a palavra do nosso Deus no programa A Voz da Igreja. O nosso sentimento é um sentimento de endividado. Eu tenho um sentimento de endividado. Eu não queria, nunca busquei, nunca tive nenhuma pretensão ministerial. Mas eu tinha um desejo ardente, ainda no começo da minha fé, de conhecer a palavra. Eu aceitei Cristo com 16 anos, ia fazer 17. Não tinha oportunidade na época, vim possuir a primeira Bíblia completa, já 5 anos depois. Mas eu tive muito interesse pelas Escrituras desde o primeiro momento. Sou um eterno aprendiz, sou muito disposto a aprender, aberto a ver tudo e a fazer o que a Bíblia me ensina, a reter o bem. Então, nós nos dedicamos e Deus nos colocou para trabalhar com pessoas, e eu louvo a Deus. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de meus irmãos, eu gosto de meus amigos, eu gosto das pessoas comuns e tem coisas bem interessantes que acontecem. Eu tenho muitas vezes orado pela pessoa só porque estou vendo. Eu vejo aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela criança e eu oro, eu rogo a Deus por ele sem saber quem é ele, sem saber quem é ela, sem saber quem são os pais daquela criança. Eu faço isto com frequência. Eu louvo a Deus. Deus encheu meu coração de graça, de amor, de paz. E eu faço isto frequentemente. Mas o nosso texto hoje, meus amados, é Mateus capítulo 22. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3 e depois 8 a 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Estes não quiseram vir. Versículo 8. Então diz os servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E lhe disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu.
Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, a tua ajuda. Continua conosco, nos dando, Senhor, a graça para ler, para ouvir, nos dando, Senhor, a graça. Queremos, meu Senhor, glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Queremos, ó Senhor, buscar a tua face, a tua presença e fazer com que nossos irmãos também sintam, Senhor, e receba, Senhor, a tua graça e possam todos os teus servos estar na tua presença, vivendo, Senhor, conforme este conselho santo. Amado Pai, vem nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós lemos a palavra e nós vamos aprender juntos. O Senhor Jesus, ele era o Filho de Deus, veio com a missão de resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e depois estender o seu ofício de resgatador de ovelhas para todas as nações, cumprindo-se assim as promessas de Deus feitas a Abraão e realmente agregar e congregar pessoas para o reino de Deus. E Jesus tomou a palavra e começou a falar em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Um rei que gostava de festa, e este rei celebrou as bodas de seu filho, portanto, tinha uma importância a ser observada. Este rei fez tudo isto, e enviou seus servos a chamar os convidados. Mas os convidados não quiseram vir. Muitos não quiseram vir. Então enviou seus servos, outros. Foram enviados outros. E era o Senhor Jesus na prática do ensino permanente. Aqui no versículo 8, o Senhor, sabendo da recusa daqueles, sabendo da recusa dos outros, aí o Senhor diz aqui, os servos disseram, e o rei falou, dando autorização para que eles fossem chamar pessoas. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas. Isso é o mestre, o senhor das bodas, dizendo aqui. As bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Eles não quiseram. Eles não quiseram. Eles não quiseram porque sabiam o peso que tinha naquela ação. Então não quiseram. E veio a ordem: ide pelos caminhos, as entradas dos caminhos, ide. Mas os convidados não eram dignos. Houve a intenção, houve o ofício, houve o preparar das bodas, houve, portanto, a organização das bodas, da festividade. Mas os convidados não eram dignos. Aqui neste versículo 9 diz: ide às saídas dos caminhos. Não tinha um critério, vai e só chame gente clara ou gente... Não tinha. Era uma ação
de salvamento com pessoas de qualquer segmento. O versículo 10 diz que os servos saindo ajuntaram muita gente, mas não tinha realmente. Ajuntaram todos quanto puderam, mas ainda tinha lugar. Tanto maus como bons. Essa tradução bem antiga que eu uso. Tanto maus, tanto que eram nocivos, quanto aos que não tinham nenhuma recusa a oferecer. E quando eles entraram, quando estavam ali todo mundo no ponto, quem sabe que hora era, a gente lê como se fosse uma realidade. E é uma parábola, um recurso conhecido e usado por Jesus. No versículo 11, o rei entrou para ver os convidados. O rei também precisa. O rei precisa. E o rei entrou para ver alguma coisa, algum movimento, os convidados. E agora não tinha como deixar de ver. O versículo 11, o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem. Tinha um homem ali. Não se descreve quem era, mas tinha um homem que não estava trajado, não estava vestido adequadamente para uma boda, para uma festa real. No versículo 12 diz, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Foi desconcertante. Dos questionamentos foi desconcerto. Amigo, como entraste aqui? Esse lugar é privativo. Aqui só deveria entrar pessoas deste segmento. Como entraste aqui? Não houve resposta. O versículo 12 diz que não houve resposta. E o rei entrando para ver os sacerdotes do Senhor, eles viram, estavam ali, tinha tudo para acontecer, uma festa, uma boda nupcial, mas não houve resposta à pergunta, como entraste aqui? Ele não soube responder, nem mesmo responder por que estava ali. Não houve resposta. E ele emudeceu. Não tem resposta. Alguns têm uma facilidade incrível de botar a culpa nos outros, de transferir a mornidão, a culpa, o pecado. Não era todo o caso. Amigo, como entraste aqui? Eu entrei no meio das gavelas, eu entrei. Não tem resposta. Diz o texto que ele emudeceu, ficou mudo. Foi momentaneamente, mas ficou. E como entraste aqui, não teve resposta. Tudo isto indica que era um propósito de nosso Senhor Jesus Cristo em alcançar o coração que pensava, que pulsava daquela natureza. Mas o homem emudeceu, não deu resposta. Por que ele está aqui? Por que ele veio? Então não teve resposta. Então disse o rei aos servos, amarrai-o de pé e mãos e lançai-o fora
lançai-o daqui. E houve, a complementação aqui, houve aquela decisão no momento, os servos tinham que tomar, tinha sido autorizado, tinha sido ordenado. Claro que Jesus está ensinando sobre separação, haverá segregação no final. Não tem como. O Evangelho de Jesus Cristo é algo grandioso, glorioso. Não existe como conviver a perversidade com a verdade. Tem, sim, separação ao final. Ele não pôde responder à pergunta, como entraste aqui? Ele não... Aí aos servos foi ordenado, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ali haverá ranger de dentes, dores, pois muitos são chamados. A festa, as bodas tinham sido autorizadas, preparadas e oferecidas, mas não havia convidado suficiente para a quantidade, digamos, de pessoas, de vinho, de comida naquela festa. O Senhor Jesus estava ensinando a respeito da separação no final. Haverá sim, meus irmãos, haverá sim separação. A conclusão aqui é que muitos são chamados. Uma resposta de Deus para a humanidade necessitada foi enviar o seu Cordeiro, enviar o seu Filho para nos resgatar do mal, da maldição, da morte. Agora, o nosso adversário, ele continua ativo, vivo, pervertendo. E como não tem mais nada a perverter, ele perverte a palavra. Perverte através de textos ruins, através de textos que tentam ainda macular a palavra. E a conclusão é que os convidados não eram dignos e, na continuação da leitura, é que são poucos os escolhidos. Simplesmente aquelas grandes multidões que recebiam a graça, recebiam o perdão, recebiam grandes milagres. Muitas maravilhas foram feitas pelos discípulos de Jesus Cristo. Muitas maravilhas foram feitas pelos discípulos. E consta aqui, vai constar aqui. A festa era maravilhosa. Nenhum defeito na festa. Pelo menos não deu para segurar uma coisa que já fosse insustentável. Hoje, a teima dos homens, principalmente os líderes, talvez, quem sabe, colocar Deus sob um jugo. Deus não faz parte de jugo. Deus não é parte de jugo. Como discípulos do Senhor Jesus, nós sabemos. O Senhor autorizou, ordenou que ele fosse junto aos seus antepassados, que ele fosse mediante esta execução. Aqui ele não pode ficar. Na verdade, foi mais
breve do que o que eu pensei. Aqui não tinha espaço para ficar, não tinha, e ficou completamente claro pelo ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem uma chamada geral para todos. Muitos atendem esta chamada geral, muitos atenderam, e nós vemos as orações, nós vemos os sacrifícios das viúvas, dos idosos, do estrangeiro e, principalmente, os nossos queridos irmãos, que nós amamos, nós sabemos que muitos têm zelo pela palavra, zelo de Deus ardendo em seus corações, queimando em seus corações, porque tem a palavra de Deus. Então nós vamos orar, agradecer a Deus, suplicar a Deus a sua bênção através de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti e agradecemos, meu Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu cuidado pastoral. Continua conosco, Senhor, nos dando graça, operando, Senhor, em nossos corações, nos partindo, Senhor, nos dando, Senhor, a graça para ouvir a Tua voz, nos dando a graça, Senhor, para entender e ir, meu Senhor, buscar nos valados, nos caminhos, ó Deus, na sua santa orientação, chamando aqueles para as bodas do Filho de Deus, chamando, meu Senhor, aqueles que vão participar, ó Deus, que eles possam ouvir, ser tocados, Pai, e possam permanecer fielmente até o fim, buscando a Tua perfeição, a Tua graça a cada dia. Deus bendito, Senhor da glória, ajuda-nos, ajuda os meus irmãos. Agora, meu Senhor, suplico pelo memorial da oração. Toma em Tuas santas mãos este memorial, Senhor. Ajuda, Pai. Nos dá, meu Senhor, a sabedoria, ó Deus, para buscar sempre a Tua face, buscando, meu Senhor, a estar no centro da Tua vontade. Ó Deus, abençoa e guarda cada servo Teu. Ó Deus fiel, Deus bondoso, Deus poderoso, guarda cada família, guarda, meu Senhor. Ajuda, Senhor, os Teus filhos que congregam, que têm regularidade na igreja, que têm, meu Senhor, regularidade no servir ao Teu povo, e ajuda e guarda e responde também, Senhor, aqueles que têm a dificuldade, Senhor, ajuda que eles possam também, meu Senhor, acertar, andar na Tua presença, buscar o Teu conselho, o Teu amor, Senhor, e assim não sair envergonhado, não ficar mudo diante da pergunta. Senhor, dá-me graça para estar junto, andando e fazendo a Tua vontade e prosperar em nossos corações. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, Deus os abençoe e guarde cada um. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos ajude e vos guarde. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.